dizer que preciso te amar, dizer que sou grato me amar, dizer que sou outra vez diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas, me faz estar em prazer, és fiel, Senhor. Palavras de amor e esperança se ausente, o teu toque, tua vontade liberta você, o valor teu Senhor, eu venho louvado seja o nome do Senhor. Saudamos em nós, internautas com a paz do Senhor. Esse é o nosso culto de alinhamento, direcionamento, compartilhe. Em nome de Jesus, seja edificado e edifique outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Acesse também o nosso website em pcmbrasil.com. Em nome de Jesus. Amém. Toda quarta-feira é o nosso culto de alinhamento e direcionamento da palavra do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, estaremos orando para entrarmos na palavra em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai,
Somos gratos ao Senhor por a cada vida, ó Pai, que está nos assistindo, Senhor, por este canal, e Senhor, Facebook, online, que só possa, ó Pai, abençoar a cada vida que for edificada através, ó Senhor, da Tua palavra, ó Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Vai no encontro, Senhor, que eles possam ser edificados pelo, Senhor, poder da Tua palavra, qual salva, liberta e transforma, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Zé, em nome de Jesus. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos, meus amados irmãos, nossos irmãos internautas, também que está nos acompanhando, a paz do Senhor. Nós temos assim a alegria de estarmos aqui na presença de Deus, culto de ensino da palavra. Eu quero que os irmãos aí abram sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo de número 6 em diante. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 em diante. Amém? Vamos ler? Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuando eu agora aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Cristo, de Deus, e a assolava. E a minha nação excedia em judaísmo e muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando aprova Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o progresso pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e a Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito dele. Graças a Deus. Meus amados irmãos, sabemos que a inconstância, como aqui o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, vemos que as pessoas têm uma coisa que nós vemos nos dias de hoje, muita inconstância. E aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, recomendando aos Gálatas
de verificar a autoridade divina, eles terem a conclusão da autoridade divina, saber a respeito da autoridade divina. E quando nós sabemos que a autoridade divina só procede de Deus, e é justamente através da sua palavra que é a Bíblia. Toda a Bíblia ela tem a sua autoridade e ela tem a sua autenticidade. Então aqui o apóstolo Paulo, quando ele se chega lá, escreve à igreja de Gálatas, ele menciona que ele estava maravilhando-se de que ele, aquilo que eles tinham aprendido dele, eles já estavam se desvirtuando, já saindo daquilo que ele tinha sido aprendido. E nos dias de hoje, nessas atualidades dos cultos que nós estamos falando a respeito das atualidades das coisas dos últimos tempos, hoje nós estamos vivendo em tempos difíceis, a qual as pessoas eles querem facilidade do cristianismo, eles querem facilidade, e surgem homens que oferecem essas facilidades. E aqui o apóstolo Paulo ele percebeu isso, que a igreja de Gálatas, os Gálatas, eles tinham recebido a palavra de Deus firmes, eles tinham se convertido verdadeiramente, mas depois veio outros, começaram a pregar outro evangelho que não era o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando. E ali ele orientando, dizendo que ele tinha se maravilhado, que eles tão depressa, eles já tinham passado daquilo que fora ensinado e passaram para outra coisa, outro evangelho, que não era o evangelho genuíno que ele pregava. E ali ele escreveu, orientando aos Gálatas, dizendo que eles pudessem voltar naquilo que eles tinham aprendido do apóstolo Paulo, do próprio apóstolo Paulo. Outro evangelho são evangelhos falsos, que são mestres que falam aos Gálatas e procuram persuadi-los e fazer com que eles rejeitem os ensinos que Paulo, ao pregar, a qual eles tinham aceitado naquele período. E outro evangelho que eles estavam pregando não conotaram com aquilo que o apóstolo Paulo tinha aprendido justamente do Senhor. E ali ele começou a orientar a respeito desse outro evangelho, que não consistia não somente em crer em Cristo, mas também ligava-se à fé judaica e mediante a circuncisão, que eles estavam preocupados com a circuncisão, que eles viviam numa religiosidade judaica, que eles, para ser um verdadeiro cristão, eles tinham que ser circuncidados. Aí eles estavam sendo ensinados dessa maneira, descaracterizando tudo aquilo que Cristo veio anunciar e pregar, que é a maravilhosa graça, um favor não merecido. Eu não precisava mais de rituais, não precisava mais desses rituais de fazer a circuncisão, porque a maravilhosa graça veio substituir todos os rituais e toda a religiosidade. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de transformação, o Evangelho que transforma, o Evangelho que faz mudança nas pessoas. Ela transforma as pessoas do interior para o seu exterior, e isso que é realmente o genuíno Evangelho. É o Evangelho que transforma as pessoas, que faz as pessoas terem uma conduta no temor e na obediência da palavra de Deus. E apóstolo Paulo, assim se seguindo, falando com os Gálatas, e ele começa a mencionar, dizendo, olha, se porventura vem até o próprio anjo pregar um outro evangelho, que não seja esse ao qual eu tenho pregado, seja maldito, seja amaldiçoado, seja anátema, dizendo, não aceitam, recusem este evangelho, porque não é consistente com aquilo que eu aprendi de Cristo, aquilo que eu aprendi diante da palavra de Deus. E eles estavam ali, todos olhando como o apóstolo Paulo estava dizendo com tanta veemência, com tanta autoridade, porque sobre ele repousava a autoridade de Cristo, pelo fato de ele ser judeu, ele ter as características judaicas, e ele deixou todos esses preceitos para aceitar e pregar o evangelho que transformava. Da mesma maneira que ele foi transformado, ele queria ver a transformação ali daquele povo de Gálatas.
E ele pregava, falava, anunciava. A princípio, a igreja dos Gálatas recebia com alegria, eram transformados, mas vinha outros e começavam a disseminar, a fermentar aquilo que eles tinham aprendido no judaísmo a respeito de rituais. A Bíblia fala que a Bíblia não é consistida em rituais, mas sim obediência e temor. É o que nós temos que ter a respeito da palavra de Deus, porque ela é transformadora. Aleluia! E ali ele disse que a única fé que tem não é a fé na circuncisão. A única fé que nós temos é a fé em Cristo Jesus, que é uma fé que transforma, uma fé que nos lança para o futuro, a qual o nosso futuro, mediante a fé que nós temos, ele é promissor. É uma fé que nos vai nos levar à presença de Deus, que vai nos dar a certeza de que a nossa vida está assegurada em Deus através de Cristo Jesus, e uma fé transformadora. E ali o apóstolo Paulo, ele diz também a respeito da circuncisão, que é capítulo 5, ele fala a respeito da circuncisão e salienta que eles estavam ali sobre esses preceitos. Capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Dizendo, se você se circuncidar, a sua fé não está em Cristo, mas sim na circuncisão. Se você servir ao Evangelho e seguir o ritual, o judaísmo, que é circuncidar, você está descaracterizando, você está desmerecendo o sacrifício de Cristo. Não há necessidade que quando nós nascemos de Cristo, nós somos nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, e agora nós somos novas criaturas, e não precisa mais de rituais para que nós sejamos justificados, porque Cristo, quando Ele morreu na cruz, Ele já nos purificou, já nos justificou de todos os nossos pecados, e não há necessidade mais nenhuma de religiosidade, de circuncisão, nenhum mais ritual é necessário para que nós viemos alcançar a salvação, porque a salvação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A Bíblia afirma claramente que há um só Evangelho, existe só um único Evangelho. É o Evangelho que foi falado, anunciado pelos apóstolos, por Marcos, Mateus, Lucas, João. Esse é o Evangelho dos apóstolos e confirmado por Cristo. Quando João ali, ele teve a visão e ele falando a respeito de Cristo, se cumpria que Cristo, ao ele falar, batizando as pessoas para o arrependimento, Cristo surge para ser batizado por João Batista, e ali ele foi, João Batista o batizou para que se cumprisse tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então é o Evangelho genuíno, é o Evangelho de Cristo. Este Evangelho nos veio pela revelação de Jesus Cristo, é pela revelação de Cristo que veio, que surgiu este Evangelho. Existe uma religião que diz que é segundo o Evangelho de Allan Kardec. Allan Kardec não tem Evangelho, porque o Evangelho que existe verdadeiro é o Evangelho de Jesus Cristo, mencionado pelos apóstolos, confirmado pelo Espírito Santo de Deus, que transforma as pessoas, que faz as pessoas nascer de novo, que faz as pessoas ser uma nova criatura. O Evangelho da transformação, o Evangelho de nova direção. Andávamos anteriormente errantes em nossos próprios caminhos, mas quando nós descobrimos o Evangelho, quando nós ouvimos o Evangelho, esse Evangelho veio com uma espada de dois gumes, que veio até os nossos ossos, medulas, fez a separação, nos separou, nos tirou do mundo e nos consagrou única
unicamente a Jesus Cristo. Esse é o Evangelho verdadeiro, esse é o Evangelho que muda, esse é o Evangelho que transforma, esse é o Evangelho que nos dá esperança, que nos lança para o futuro, que nos lança para a eternidade. O Evangelho de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Aleluia! E este Evangelho, ele é pela inspiração do Espírito Santo que os amados apóstolos, os profetas e os irmãos escreveram a palavra de Deus desde o Velho ao Novo Testamento. O novo Evangelho de Cristo, que é o Novo Testamento, veio também inspirado com graça e unção e confirmado por Cristo Jesus, que estava escrito ali no Antigo Testamento e confirmado por Cristo Jesus no seu nascimento e na sua morte e na sua ressurreição, confirmado, carimbado, chancelado pelo sangue de Cristo. Agora o Evangelho é o verdadeiro Evangelho que traz a transformação a todo ser humano, para aqueles que buscam e que necessitam e que estão dispostos a ter mudança. Esse é o Evangelho que vai fazer as pessoas ter uma experiência com Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. Oh, aleluia! Maravilha! O Evangelho é definido e revelado na Bíblia, a palavra de Deus. Ele é definido e é confirmado pela palavra de Deus, que é sagrada, as Escrituras. O Evangelho de Cristo, ele é renunciado por muitos que não querem ter transformação, que não querem ter compromisso com Cristo. Mas nós que ouvimos e recebemos, nós buscamos sempre termos compromisso com Cristo Jesus. Qualquer ensinos doutrinários ou ideias que as pessoas que originadas em pessoas, igrejas e tradições, é o que não estejam expressos, subtendido pela palavra de Deus, não pode ser incluídas no Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo, ele é inspirado, ele tem a inspiração do Espírito Santo de Deus e confirmado pelos homens que têm temor a Deus e que pregam o Evangelho de Cristo para a humanidade. Não pode ser algo nascido da vontade do homem, algo que é escrito pela vontade do homem, mas sim uma inspiração pelo Espírito Santo de Deus, gerado do próprio coração de Deus, para transmissão ao ser humano que estão perdidos seus caminhos. Mas o Evangelho veio para resgatar todos eles, para ter o direito da salvação. Esse Evangelho que também traz a salvação a todo ser humano. Apóstolo Paulo, ele dizendo aos Gálatas a respeito deste Evangelho, e ele faz a menção de que se porventura viesse pregar um outro evangelho que não fosse este, a qual ele mesmo tinha recebido do Senhor, e as pessoas teriam que recusar, renunciar, porque o próprio evangelho, a palavra de Deus, ela por si mesmo ela se fala e por si mesmo ela se interpreta. Nós que temos que receber aquilo que a palavra de Deus nos traz. E apóstolo Paulo fala a respeito das outras palavras, outro evangelho que não seja esse evangelho, que essas palavras que não for original do evangelho, ela venha a ser anátema, que é do grego, que significa alguém que está sobre a maldição divina. Então as pessoas que recebem um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, ele está sendo amaldiçoado, é anátema, são malditos, porque recusam o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, para seguir, pois, outro evangelho que não são inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e sobre eles estão, toda a palavra de Deus diz que sobre estes que pregam outro evangelho, eles estão sobre a maldição. O apóstolo Paulo revela a atitude inspirada pelo Espírito Santo de um julgamento e indignação para com aqueles que procuram perverter o evangelho original de Cristo.
e mudar a verdade e o testemunho dos apóstolos, igual a atitude evidenciando-se em Jesus Cristo. Eles querem tirar a glória de Cristo, eles querem fraudular o Evangelho de Cristo, e ali eles caem em contradição, porque a própria palavra de Deus diz que estes que querem contradizer a Cristo, eles caem em pura maldição, e aí nós não podemos aceitar qualquer coisa que venham falar, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, ele salienta ali aos Gálatas, dizendo que eles tinham começado tão bem, eles tinham iniciado tão maravilhosamente bem, de repente eles mudaram de uma atitude tão brusca, de sair daquilo que é verdadeiro para seguir supostos evangelhos, supostas palavras que não têm nenhuma coligação em Cristo. E isso nós temos que ter cuidado, que não está sendo diferente dos dias de hoje. Muitas pessoas estão pregando, se desvirtuando da palavra de Deus e estão desviando da verdade para massagear o ego das pessoas, para massagear o pecado das pessoas. Pois nós temos que pregar a verdade, porque a palavra de Deus diz que a verdade é que vai nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que nós temos que fazer. Pregarmos a verdade. Aqui no original, perverter do original de Cristo é mudar da verdade e do testemunho dos apóstolos. É igual a atitude evidenciando-se de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 23, versículo 13, diz da seguinte forma, Mateus 23, e o versículo de número 13, 23, 13 diz assim: Pode ler. Mateus 23, 13, que diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrai, nem deixar entrar aos que estão entrando. Aqui Jesus adverte aqui os escribas e fariseus, dizendo que eles não entraram na porta, e nem deixava aqueles que querem entrar por causa do ritual, por causa da religiosidade. E ali Jesus já estava advertindo a eles, dizendo que eles eram hipócritas, que não deixa nem eles entrar, nem entram, nem permite com que aqueles que estão no caminho para a entrada não deixem entrar. Porque eles tendo conhecimento e eles pregavam uma outra coisa, desvirtuava, desviava as pessoas da verdade, tendo conhecimento da verdade, mas desviavam-se da verdade. Eles não entravam e não permitiam com que aqueles que tinham sede, que tinham necessidade de aprender, de ser guiado, direcionado, eles também não entraram por causa da hipocrisia dos fariseus, porque eles não pregavam a verdade. A verdade liberta, como nós dissemos. A verdade vai libertar o ser humano. Mas só que o ser humano, infelizmente, não gosta de ouvir a verdade. E ali, apóstolo Paulo, ele também diz a respeito daqueles que são malditos, que são anátemas, são todos que pregam no evangelho contrário da mensagem de Paulo, que Paulo pregava de acordo com a revelação de Cristo lhe dá, que Deus lhe dera a respeito da revelação que o Espírito Santo de Deus lhe dera. Vemos que o apóstolo Paulo foi um homem que ele era um homem doutor da lei, conhecedor da lei,
mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele deixou todo aquele seu conhecimento, despojou de todo o seu conhecimento e ele permaneceu na verdade e pregou a verdade. E ali Deus achou graça sobre ele e derramou ali o Espírito Santo de Deus. E ele foi escrevendo as Sagradas Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante que algo, quando se fala em inspiração, é algo que nós vemos que não são coisas inspiradas, que não tem assim, algo que foi o homem que escreveu por fato de ter tanta verdade e ter tantas coisas maravilhosas que agrada, que transforma o homem, que traz um aconchego, que traz dentro do ser humano a necessidade de conhecer mais, de buscar, de anelar, desejar. Nós pegamos qualquer livro aí, a gente lê o livro, se compramos um livro que não é inspiração, não é inspiração de Deus, quando terminamos de ler, já não dá mais vontade de você ler, já deixa lá, já esquece. E a palavra de Deus é tão interessante que quando você mais lê, mais você se interessa a buscar e a entender. E se encher dela. Você analisa, lê hoje, vai ler amanhã, e ela vai te inspirando a cada dia mais. Por quê? Ela vai se renovando a cada dia as pessoas e vai tendo desejo de mudança, desejo de transformação, desejo de conhecer mais a Deus e quem Ele é. Porque as pessoas às vezes conhecem a Deus somente de ouvir falar, mas não de ter um contato, um relacionamento com Deus. E ali o apóstolo Paulo diz a respeito disso, que as pessoas que pregam outro evangelho, que pregaram não de acordo com a revelação de Cristo, quem acrescentar ou tirar algo do evangelho original, fundamental de Cristo e dos apóstolos, fica sujeito à maldição divina. Deus tirará da sua parte do livro da vida. Olha que interessante. As pessoas que acrescentam ou tiram algo do Evangelho, lá em Apocalipse fala da seguinte forma, capítulo 2, versículo de número 18 e 20. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 a 19. Capítulo 22, Apocalipse. Capítulo 22, versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Olha que interessante, olha que ele diz, porque eu testifico que de toda a palavra proferida pela profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Olha a responsabilidade. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro, do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Deus tirará a sua parte da árvore da vida. E da cidade santa que estão escritas neste livro. Sabe o que é isso? Banido. Foi banido. Você tirou, você acrescentou aquilo que não está escrito, então você é maldito, você é desclassificado, você é condenado, você não vai fazer parte da vida eterna. Maldição. Então nós temos que ter muito cuidado com relação ao que nós pregamos, contexto da Bíblia, não podemos acrescentar e também não podemos tirar para agradar o ser humano, para agradar o homem. O apóstolo Paulo escreve aqui, persuado eu
de agradar o homem ou agradar a Deus. É convencer aquele para por que persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar ao homem? Se estivesse ainda agradando o homem, não seria servo de Cristo. Quer ser servo de Cristo? Pregue a verdade, fale a verdade, não tire e não acrescente nada. Porque se acrescentar, Deus vai acrescentar as pragas que estão escritas no livro dessa profecia. E se tirar, Ele também vai tirar, riscar o vosso nome do livro da vida da cidade celestial. Vai ser banido. Então estejamos atentos. Não deixamos de pregar aquilo que está escrito. Não vamos pregar nada aqui que não venha ser a palavra de Deus, a verdade. Vivemos ela, preguemos ela. O apóstolo Paulo, ele é bem categórico quando fala a respeito disso aos Gálatas. Deus ordena aos crentes a defenderem a fé e corrigirem os erros com amor e se separarem dos mestres, pastores e outros na igreja que negam as verdades bíblicas, fundamentando os ensinos por Jesus, fundamentado pelos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Nós temos que ter um fundamento. Qual o fundamento é? Primeiro, Cristo. Depois, apóstolos. Olha, foi pregado por Cristo, foi anunciado pelos apóstolos. Esse sim, devemos seguir. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 6, 17. 2 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 7. Capítulo 6, 7. 2 Coríntios 6, 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus e pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Então, pela palavra de Deus, 17. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Então, apartai-vos destes, saia, fuja destes, fique na verdade, no Evangelho de Cristo Jesus, dos apóstolos e da igreja que você pertence. Fique firme aqueles que anunciam o verdadeiro Evangelho de Cristo, que não faz odeio, que fala a palavra, que aceita a infabilidade da palavra do Evangelho de Cristo, de Gênesis a Apocalipse, que defende a fé. A defesa da nossa fé está onde? Quando nós temos o conhecimento da palavra. Aí você vai defender a palavra, defender a verdade. Eu não posso ter achômetro, eu acho. Não, a Bíblia diz dessa forma. A Bíblia fala desta maneira. Eu não posso achar e pegar textos isolados para poder querer justificar-se. Nós temos que permanecer na palavra. O que a palavra diz? O que Cristo diz? Então, o apóstolo Paulo, ao chegar ali em Gálatas, ele viu muitas coisas que realmente desagradaram a Deus. Que eles admirou, falou assim: não, admiro que vocês começaram tão bem. Vocês começaram tão bem na palavra, no conhecimento da palavra. E agora foi persuadido por homens que não têm comprometimento com Deus, que não querem renunciar à circuncisão. Sabe que isso aí é a religiosidade, que não querem deixar a religiosidade. Circuncisão é religião. Tem que circuncidar.
Tem muitos que estão circuncidando por tempo, por guardar a lei, por guardar isso. Não. A lei é boa, mas a lei aponta para os erros. A lei aponta para os erros. Só que ela aponta e não mostra um caminho para ser justificado. Aí veio o Evangelho que mostrou a justificação. Quando Cristo chegou lá dentro do templo, ele falou assim, ó, cumpriu agora essa lei. Cumpriu. Está confirmado. Eu vim cumprir a lei. Cumpriu em Cristo. A lei cumpriu totalmente em Cristo. Porque a lei simplesmente apontou o pecado de todo ser humano. Só que ela apontou e mostrou um caminho para ser justificado. E ali Gálatas recebendo a graça pelo apóstolo Paulo, e depois ficaram na graça, e depois passou-se os tempos, foram levados por constância pela palavra de homens religiosos que começaram a trazer dúvida e sair da graça, e ficar nos conceitos religiosos. A Bíblia não é conceito religioso. A Bíblia ela é toda a verdade. Então, a lei apontou. Cristo cumpriu a lei. Cumpriu a lei em Cristo. E agora justificados somos pelo sacrifício de Cristo. Quem receber é justificado. Aí vem a salvação, porque a lei não salvou ninguém. As pessoas, para sentir uma alegria dentro de si, dentro do seu coração, eles tinham que seguir um ritual para eles acharem-se justificados. Aí tinha que ter um ritual, levar diante do sacerdote um novilho, algum uma pombinha, uma rola, para ser sacrificado, para justificar os seus pecados. Aí veio o perfeito, Cristo veio como ovelha muda levada ao matadouro para morrer pelos nossos pecados. Primeiro cumpriu toda a lei, ele cumpriu toda a lei, depois se ofereceu como ovelha ao matadouro para morrer em favor dos nossos pecados, para nos justificar diante de Deus, porque o sacrifício era simplesmente uma sombra das coisas que viria, que apontava para Cristo. Apontou para Cristo, agora Cristo é o nosso justificador, Cristo é que nos justifica, é Cristo que nos dá acesso diante ao Pai, e é através do Evangelho que nós conhecemos a Cristo. Qual foi a sua missão? O que ele veio fazer? Qual foi o objetivo dele? É de nos justificar, é de tirar aquela separação que nós tínhamos diante de Deus através do seu único sacrifício. Hoje, não precisamos mais de fazer sacrifício, porque Cristo já fez de uma vez por todas o sacrifício. Não há necessidade mais de seguir uma religião, de seguir um ritual religioso para se ter a alegria da salvação ou da sua justificação, porque Cristo, através do seu Espírito Santo, nos justificou e nós já temos alegria dentro de nós. E agora o nosso sacrifício é prestar adoração a Deus, é prestar a Ele culto e agradecer por tudo que Ele fez em favor das nossas vidas. Esse é o Evangelho. Aleluia. Agora não precisa mais de nada. Não precisa, a única coisa que Deus quer agora de cada um de nós, que nós oferecemos a Ele a nossa alma, o corpo, como Ele diz, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e verdade. É de corpo, alma e espírito. Corpo é meu corpo oferecido a Deus. A alma são os nossos sentidos. Eu sinto o desejo de adorar a Deus. Eu sinto o desejo de glorificar. É a alma, os nossos sentidos. E espírito, o Espírito é o fôlego de vida que está sobre nós. Eu não vou simplesmente adorar a Deus num dia de culto. Eu vou adorar a Ele enquanto até eu viver.
vou estar adorando a Ele. Eufórico. E é isso que nós fazemos. Então, se recebemos a Ele, não saímos da graça. Se o recebemos a Ele, não podemos ficarmos divididos. Mas temos que ter certeza de quem nós servimos e o que nós estamos fazendo aqui na terra. Qual é o nosso objetivo? Adorar a Deus. E ouvir o que a palavra de Deus nos diz através das Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, que revela a Deus, que revela a Cristo, que revela a glória do Espírito Santo. Fiquemos nessa palavra, que Deus assim possa nos conceder cada dia mais o desejo de estar observando, analisando, pesquisando a palavra de Deus e fazendo com que ela venha fazer parte da nossa vida, da sua vida. E vivemos uma vida diante de Deus como os verdadeiros adoradores e nos oferecendo como sacrifícios vivos diante de Deus. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe grandemente e que a glória do Senhor possa resplandecer em sua luz, a sua casa e sua vida. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos internautas. Em nome santo de Jesus, nós te louvamos a Deus e agradecemos por cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, amém? Vamos louvar o Senhor com mais um louvor. Logo após estaremos encerrando este culto nesta noite. Fique com essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Sábado teremos mais, aí nosso culto especial com os jovens. Você é nosso convidado especial. Você que não puder estar, pode estar assistindo também online a palavra do Senhor, que será transmitida aí na nossa página, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, você que está em casa, adore ao Senhor, pois Ele merece, Ele é digno de toda a nossa adoração. Adore ao Senhor. Essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle está na palma de suas mãos. Eu tenho a Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tornar. Por mais questão que seja a situação, o controle está na palma de suas mãos. Então, choro é uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio,
choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos nossos amados irmãos que estão presentes, ó Deus. Senhor, também aqui, ó Deus amado, pelo canal, Senhor, da internet, ó Deus. Pai Celeste, que o Senhor venha visitar os lares, venha visitar a casa, venha visitar a cada um desses, ó Deus, operando, fazendo milagres, ó Deus, fazendo com que eles venham compreender, Senhor, e entender os Teus planos, projetos. Pai, Senhor, repreendendo, frustrando, Senhor, toda obra maligna, Senhor, contra a vida, Senhor, de cada um deles. Também o Senhor vai consolando os enlutados, vai consolando as viúvas, Senhor, os órfãos. Pai querido, vai manifestando a Tua glória sobre a vida de cada um, ó Deus. Pai, agora pedimos que o Senhor venha levar-nos em paz, Senhor, em segurança para os nossos lares, sobre a Tua proteção divina. E se for da Tua vontade, Senhor, contemplarmos o amanhecer, Senhor, que a Tua presença venha ser sobre nossas vidas. E nós seremos imensamente gratos, ó Deus, por esse privilégio, Senhor, de estarmos na terra dos viventes, te glorificando e bendizendo, Senhor, o Teu santo nome. É o nome de Jesus que nós te pedimos e desde já te agradecendo, em nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, aos nossos amados irmãos internautas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.